Fala galera, beleza? Aqui fala o Francis Paiano, mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje vamos falar sobre o muito bom, né? O Memórias do Subsolo, do meu mano Dostoiévski. Começar assim, eu comecei a ler um pouco mais do Dostoiévski. Esse ano eu li O Idiota, depois o Noites Brancas. Esse ano eu não gostei muito, né? Vocês já sabem. Mas esse aqui, eu devo dizer esse aqui salvou a ressaca do Noites Brancas. O Memórias do Subsolo é talvez um dos livros que a galera mais gosta do Dostoiévski. Ele é considerado ali o precursor do existencialismo, e eu imagino que seja mesmo, porque eu não lembro de nenhum livro mais antigo que esse que tenha o mesmo ar, toda a mesma melancolia tão focada que esse livro aqui tem. Eu acho que isso se dá muito pela situação em que o Dostoiévski tava quando ele começou a escrever, né? Tava uma merda. Mano, não, acho que não tem um momento da vida do Dostoiévski que não tivesse alguma merda rolando com ele. Mas especificamente aqui tava muito ruim, que ele tava com problema financeiro. Não fazia tanto tempo que ele tinha perdido a filha, a esposa tava doente, enfim, tava uma porcaria. Daí ele começou a escrever. E daí ele é dividido em duas partes, né? Primeiro começa como subterrâneo e depois vai pro motivo da neve úmida. O que é isso daqui? Isso aqui é quase que uma biografia fictícia deste carinha aqui, que a gente chama de o Homem do Subsolo, mas essencialmente a gente não sabe o nome dele. No início, ele começa completamente ácido, insuportável, tem que dizer. O Subterrâneo é um pouco difícil de ler. Porque puta que pariu, que cara insuportável. Meu Deus. No início ali do Motivos da Neve Úmida, você consegue assim começar a simpatizar com ele, mas ele é tipo assim, começa abaixo, sobe um pouquinho, pô, começa a odiar ele ainda mais depois do final. Ele é uma pessoa completamente desprezível, arrogante, prepotente e desgraçada. No subterrâneo, a gente vai ver basicamente ele exprimindo algumas ideias dele. Onde, no caso, ele menospreza algumas pessoas, cargos, enfim, é uma menosprezação geral. É assim, odeia tudo, 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 tudo que existe no planeta. Enfim, ele basicamente verbaliza dizendo meio que a ideia principal do que ele diz, né? Basicamente, se eu não gosto de nada, é melhor permanecer no subterrâneo, né? Que é aparentemente uma metáfora pro aparentemente o local que ele fica, né? Ele fica sozinho no fundo do poço. E daí, o Motivos da Neve Úmida, a gente vai ver alguns relatos da vida dele. Ele vai contar algumas coisas. Desde ele se reencontrando com amigos de infância, amigos, entre aspas, arrumando a ruaça, ele sendo babaca com as pessoas, tipo, pra caralho mesmo. E, enfim, é basicamente uma grande sátira pra época do Dostoiévski, com o niilismo, com o pseudo-intelectualismo. Esse cara aqui, meu Deus do céu, se tu não tem paciência, eu acho melhor nem abrir esse livro. Porque, meu Deus, você vai ficar umas 60 páginas, 70. Se você ler rápido até vai, mas se você demora pra ler, você vai ficar dias e dias acumulando ódio desse cara. E, meu Deus, é difícil, assim. E eu acho que o ponto mais desgraçado desse livro é, em certas situações, você começar a se identificar com ele. Esse é o principal problema. Você tá lendo de boa, você tá no ódio constante dele, até que ele faz alguma coisa, você pensa, mano, puta merda, parece eu. Meu Deus, eu pareço esse imundo aqui, esse inseto desgraçado aqui. E eu acho que é exatamente essa situação, porque a gente vê tanto erros babacas pessoais dele, quanto coisas que se encaixam em outras e que a gente faz, ignora e não percebe. E isso é um pouco assustador, na verdade. É, a gente vê ele é muito bipolar. Uma hora ele tá se depreciando pra caralho, se odiando,
desgraçadamente, e na outra ele pega todo esse auto-ódio e direciona diretamente nas pessoas enquanto ele tenta subir no pedestalzinho de merda dele. Enfim, é um personagem completamente desprezível, asqueroso, imundo, ridículo, insuportável. E com certeza ele parece alguém que você conhece. Ou até mesmo você. Esse é o principal ponto que vai te manter ali. E eu devo dizer que foi o mesmo. É o livro que te mantém preso, tanto pela ideia interessante, mas principalmente na base do ódio. Você continua, porque você quer ver, não, esse cara não presta, mas não, deve ter algum motivo, deve ter alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa boa, mas você procura por algo e no fim a busca é completamente em vão. E na verdade não é só em vão, como você percebe o seu ponto de não acontecer nada, só piorando, só piorando, só piorando, só piorando. Enfim, eu acho que o nome cabe muito bem. Não é o literal, mas no sentido figurado cabe perfeitamente. O Dostoiévski, eu acho que é o livro principal que ele consegue exprimir ali o ambiente em que ele costumava viver, né? As partes mais baixas e fodidas da Rússia. O Crime e Castigo tem um pouco disso, só que ele ainda assim tem um pouco de capacidade financeira, assim. A gente ainda tem pessoas não jogadas totalmente às traças. O Idiota, ele é praticamente só na classe mais alta, né? O Noites Brancas, mais ou menos. E esse daqui é o puro suco do chorume, do ralo de pia das pessoas, dos ambientes, dos animais, de tudo, basicamente. Isso aqui é o puro suco da podridão humana, da podridão, no geral. Tudo aqui é desgraçado, tudo que é feito sob medida para te fazer passar raiva. Ele vai questionar muito a sua moral. E o muito complicado, né? Umas partes bem interessantes é que ele é o tal do Homem do Subsolo, se considera muito intelectual. Ele tem várias partes em que ele começa a falar e ele tem uma retórica muito boa, né? Daí ele vai falando e você vai acompanhando. Só que daí você chega no final do raciocínio e você percebe que aquilo é um completo absurdo. Você, caralho, como é que eu estou lendo isso? Como é que eu cogitei em ler isso aqui sem me sentir com raiva? Muitas partes do livro são assim, onde você acompanha e tá lendo fluido, você termina de ler e começa a perceber o que você leu, você começa a passar cada vez mais raiva. Eu nunca pensei que eu iria dizer isso tanto, assim, mas é que um livro que me faz passar tanto ódio e tanto desespero, assim, principalmente, tanto para ele, porque no fim a gente tem uma pena. A gente é humano, a gente tem um pouco de misericórdia por cada um. Nunca pensei que ia dizer que um livro que consegue, que o principal sentimento que ele instiga em você é a pura raiva, consiga te prender tanto e ser um livro tão instigante assim. Isso aqui eu acho que é um trabalho muito bem colocado do Dostoiévski. Ele é um pouco simples. Por quê? Porque só o suco de ideias sendo ditas, uma prosa narrativa simples e pessoas sendo babacas. E mesmo assim, consegue ser uma história muito interessante. Eu acho que ele é especialmente bom, não só porque ainda assim o Dostoiévski consegue botar todas as pitadinhas das coisas que ele já tem, como pra época era para uns um absurdo, mas para outros uma inovação. Hoje em dia tem livros muito parecidos, só que eles ainda faltam não só o ar não é genialidade, mas todos os aspectos no que o Dostoiévski é muito bom, mas principalmente a fagulha do que tinha de inovação dele. Então eu acho que dá para fazer um livro muito instigante com essa mesma fórmula, só que pelo fato de não ter assim, o gás ali da inovação total ali, vai sempre estar um pouco obsoleto. Um livro muito bom, vou dar um 9.2. Por quê? Porque ainda assim
eu achei que o início, ele é bom nesse sentido de te deixar furioso, só que ele ainda assim é um pouco arrastado. Aí mesmo assim, um livro muito bom, recomendo. Essa aqui é a edição do clube que ele vem com o box do Crime e Castigo, né? Se quiserem aí. Mas também tem a da Martin Clary, se eu não me engano. Não sei se a Antofágica tem, mas sei lá. Tem várias boas aí pra vocês conseguirem. Livro muito famoso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E é isso. Valeu, beijo, até mais.